Boa noite, camaradas. Boa noite, quem tá entrando, quem puder tá divulgando a live, quem puder tá divulgando no próprio perfil a live para ela ir repostando. Agradeço. Nossa camarada, eu acho que já entrou, vou convidá-la para a gente já começar. Convidei minha camarada. Olá, camarada. Olá, olá, Walter. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, tudo corrido. Hoje É, teve ato na Paulista, né, em solidariedade ao povo palestino, e a gente participou, vários militantes pela libertação animal, responsabilidade grande também, fortalecermos essa luta, né. isso aí. Tô aqui com a minha camiseta, Palestina Livre, e estamos junto nessa luta incansável contra as opressões. Obrigado por ter aceito esse convite humilde, esse que vos fala. Já é a segunda live que eu faço com a Cas. Só para quem não sabe, nós tínhamos um assunto combinado, nós tínhamos uma ideia de tema que era ou e nós combinamos essa live há, sei lá, um mês atrás, mais de um mês atrás, e na urgência aí dos acontecimentos, né, nós nos falamos aí no decorrer de alguns dias e falamos assim, olha, nós achamos, né, que era mais relevante e conveniente a gente falar desse assunto por alguns motivos que nós vamos elencar durante a live, né? Mas dentre os quais eu acho fundamental a gente não pode deixar de destacar, dentre essa urgência do que vem acontecendo, é que mais de 10 mil pessoas já foram barbaramente assassinados ao longo de 30 dias, mais de 10 mil pessoas, né? Isso aí, a gente está falando de estatísticas oficiais. Dessas 10 mil pessoas, quase a metade são de crianças, e não se assustem, são crianças realmente. Essa é uma população civil, né? Não são soldados que estão morrendo em guerra, não que justificasse se fossem soldados morrendo em guerra. Mortes são mortes, mas nós estamos falando de pessoas que estão na sua normalidade, vivendo a sua vida normal, e que simplesmente uma bomba cai sobre o seu prédio. Nós estamos falando de pessoas que estão refugiadas em escolas e estão sendo bombardeadas. Nós estamos falando de pessoas que estão hospitalizadas, estão em hospitais, estão recebendo bombas sobre a cabeça. Nós estamos falando de pessoas que estão em centros religiosos, né, e estão sendo bombardeadas. Nós estamos falando de pessoas que estão sem água, sem gás, sem alimentos, sem condições mínimas de subsistência. E dentro dessas urgências, né, porque são tantas urgências, né, Cass, não nos cabe outra coisa a não ser gritar contra isso, né? As urgências são muitas. E aí o tema que ficou da nossa live é opressões, Palestina e o veganismo. Por quê? Porque nós somos dois representantes da causa vegana, né? Mas que não resolvemos não, né? E isso não é de
agora, essa é a nossa postura perante as opressões, resolvemos não nos esconder embaixo do sofá, nem da cama, né, fingindo que nada está acontecendo, né? Então, eu já fiz essa introdução bombástica, porque eu acho que o tema merece tal coisa, e já deixo a palavra para nossa camarada, nossa amiga, e agradeço já desde antemão o seu aceite, né, o seu sim, e já peço também nessa introdução para você fazer a sua apresentação. Para quem não conhece, acho difícil, né, mas uma questão de proforma mesmo, fazer a sua apresentação, quem é a CAS, o que a CAS defende, quais as posições da CAS com relação a esses assuntos e de onde vem essa moça que está debatendo aqui com a gente. Boa noite, CAS. Boa noite. Boa noite, Walter. Boa noite, pessoal. Vocês ouvem bem? Perfeitamente. Okay. A minha formação é em ciências econômicas. Eu me tornei ativista independente da minha formação. Eu me tornei ativista aqui em São Paulo. Comecei pelo veganismo. A primeira luta que me sensibilizou de verdade foi a luta pela libertação animal. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu realmente era uma pessoa sem qualquer orientação para militância. Sem qualquer orientação. E aqui eu fui recebendo todos os elementos que me formaram. E eu sigo informação a partir de você, tantas militantes, tantas frentes de luta pela libertação, anti-opressão. Nação Vegana surgiu a partir daí, na luta pelo fim dos embarques de bois, a partir do Porto de Santos, em frente ao porto, aquela força toda de união, veio a inspiração, de verdade, a inspiração para a construção dessa materialização, né, desse movimento. E a partir daí, a gente só foi avançando na luta anti-especismo e com o tempo, fomos percebendo que não poderia ser uma luta isolada. Não faz sentido. Né? Opressões inúmeras nos atingem diariamente. Então, nós não nos envolvermos, fecharmos os olhos, isso não existe. Então, nós fomos entrando na questão ambiental, direitos humanos, e atualmente essa questão terrível do massacre, que não é um conflito, é um massacre sobre o povo palestino. Hoje estive com as mulheres, uma performance idealizada por mulheres palestinas, residentes aqui no Brasil. Se eu não me engano, já é, se não a quarta ou quinta performance, vão às ruas nos atos, em solidariedade ao povo palestino, a segunda que eu participo, e a gente percebe o quanto é importante a presença de brasileiras, de brasileiros nesses atos, demonstrando a solidariedade, mas também a indignação com o que acontece, porque não são números, são vidas, assim como o povo periférico, as pessoas vulnerabilizadas, que sofrem com inúmeras violências, são atingidas por inúmeras violências aqui no nosso território, quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais, as mais fragilizadas da nossa sociedade, que a gente abraça também desde o possível, das nossas forças, das nossas condições, a gente vai também às ruas, a gente atende ao chamado quando possível, e sempre que possível a gente está junto, eu digo, a partir do movimento Nação Vegana, Quebrada Veg, Somos Vítimas da Violência e tantos outros grupos que atuam na luta anti-especismo e já, de maneira interseccional, vão ao encontro dessas outras lutas, porque nos definem também, né? Estamos aqui, precisamos nos unir contra todo tipo de opressão. Estamos também nas ruas com o povo palestino. E no semblante dessas mulheres, na expressão delas, no movimento delas, a gente percebe o quanto elas sofrem. Elas estão aqui, mas elas sofrem pelo que ocorre lá. E não tem como não se emocionar, só de ouvir você falar assim, do que está acontecendo lá, e a gente testemunhando isso diariamente, e a gente vendo uma omissão, uma completa falta de envolvimento
de militantes de outros movimentos com isso que vem ocorrendo, que é um crime contra a humanidade. E é isso que está acontecendo. Falam muito, né? A história cobrará de quem está se omitindo nesse momento, e é isso. A gente não pode se omitir, a gente não pode fechar os olhos para isso. Isso é muito terrível. Então, a gente está se posicionando como pessoas veganas, ativistas, antiespecistas, contra todo tipo de opressão, e a gente vai continuar até quando for necessário. Eu acho a sua fala emblemática, né? E você tocou num ponto que me chama muita atenção, né? Eu, de 30 dias para cá, eu praticamente não venho postando nada, a não ser a questão da Palestina. E aí eu venho recebendo muitas críticas mesmo, muita gente deixou de me seguir, tem muito hater que entra para ficar me azucrinando, e eu bloqueio, né? Eu vejo que a pessoa não quer dialogar, quando eu vejo que a pessoa não quer dialogar, ela só quer ofender, ela só quer impor a sua posição, eu bloqueio sem nenhum pudor. Quando eu vejo que é uma pessoa que está confusa, quer conversar, a gente tenta dialogar. E eu não venho fazendo nada, não postando nada diferente, não porque não tenha assuntos para postar. Até nesse inteirinho eu postei um vídeo de um policial assassinando barbaramente um membro do morro, não me ocorre agora o morro, mas que foi morto à luz do dia por um policial militar daqui da Polícia Militar de São Paulo, filmado, né? E eu até fiz uma colocação dizendo que nós também temos as nossas Palestinas, né? Nossas faixas de Gaza, e que o nosso governador sionista defende esse modelo de polícia, né? E esse vídeo teve muita repercussão, teve uma quantidade de visualização muito grande, mas eu não deixei de postar a questão da Palestina, por uma questão muito simples, né? Eu tenho 47 anos de idade, e eu, nesses meus 47 anos de idade, eu nunca achei que eu ia ver o genocídio de um povo televisionado. O genocídio de um povo à luz do dia, com um discurso oficialista, né, e apoiado pelas grandes mídias, né, e um discurso falacioso, um discurso mentiroso, um discurso criminoso, dizendo que é uma briga, é uma guerra, e não é uma guerra, né? Essa é a quarta live que eu faço sobre a Palestina, até isso eu mudei, né? Eu sempre abordava assuntos diferentes, né? A minha última live antes dessa questão da Palestina foi com um diretor de teatro, então eu vinha tentando abordar assuntos que eram o máximo possível diversos. E aí eu parei e comecei a abordar, né, questões sobre a Palestina. Por quê? Porque tudo que a gente já falou até aqui. Mas o que me espanta e me chamou bastante atenção, primeiro, né, inclusive na primeira live que eu fiz, foi com a Magi, que é uma descendente de palestinos, uma cantora, e ela perguntou por que do silêncio dos intelectuais. Eu tentei dar uma resposta a ela, acho que minha resposta não foi muito boa. A segunda live, que foi com um biólogo socialista, que já vem fazendo, é um professor, vem fazendo um trabalho já intenso sobre isso, inclusive teve uma das suas contas com restrições, e também não conseguimos responder todas as questões. A terceira live foi com uma mãe muçulmana, uma mulher muçulmana, a Samara, e que tem, inclusive, o pai dos filhos dela vivendo na Palestina.
E a quarta live é contigo. A semana que vem também tem uma live sobre a questão da Palestina. Tem uma outra live no meio, mas eu tenho uma live sobre a questão da Palestina. Porque não é que não há outras opressões, não há outras questões acontecendo. Não, minto. Nesse interim também eu fiz uma live com uma camarada, professora universitária da UFAM, que é membra e participante, ela é nascida dos povos originários. A gente fez uma live falando sobre a questão do marco temporal, que também é uma Palestina nossa, mas não há como negar, e aí a gente colocou esse assunto, esse título que a gente poderia dividir em blocos, né, que é opressões, Palestina e o veganismo. Não há como negar, e isso para eu e você, pessoas mais já acostumadas ao movimento, não há como negar a omissão, eu não diria nem a neutralidade. A neutralidade é muito tranquila. Eu diria omissão. A omissão por parte de pessoas do movimento vegano. Não é nenhuma novidade, porque no período bolsonarista a gente viu isso. E que simplesmente continuam vivendo as suas vidinhas como se nada tivesse acontecendo, enquanto uma bomba, a quantidade de explosivos que já foi derrubada sobre Gaza em 30 dias é equivalente à bomba de Hiroshima. E nada tem sido falado sobre isso. As pessoas continuam postando suas receitinhas, que estão aqui, que estão acolá, vivendo suas vidinhas como se nada tivesse acontecendo. Não é guerra, porque uma guerra, ela pressupõe condições de revide, né? Então, há o exército de Israel contra um exército, por exemplo, de um outro local. Não é o que acontece. Há o exército de Israel, que é o exército mais bem armado, um dos exércitos mais bem armados do mundo, apoiado por uma das forças mais bem armadas do mundo, que é os Estados Unidos, e pelos países imperialistas, sobre uma região minúscula, com muros que lembram um campo de concentração. E essas pessoas estão recebendo dia e noite bombas sobre suas cabeças. Se já não bastasse isso, essas pessoas estão sendo humilhadas. Elas estão sendo vítimas de humilhações de todas as possíveis formas que a gente possa imaginar. Ou seja, tudo aquilo que e aí a gente não está fazendo de forma alguma. A nossa luta não é contra o povo judeu. Ao contrário, tem muitos judeus, e a maioria, diga-se de passagem, que é contra tudo o que está acontecendo. A nossa luta é contra o sionismo, que vem massacrando esse povo. Mas é como se tudo que o povo judeu sofreu com a Segunda Guerra Mundial, uma parte desse povo, uma parte que é a elite do sionismo, vem agindo com as mesmas armas e com os mesmos mecanismos contra um determinado povo, que é o povo palestino. Isso não está acontecendo agora. A gente está se levantando contra isso agora, já nos levantamos em outros momentos, mas isso é importante que se diga que vem acontecendo há 76 anos. Ou seja, eu até fiz uma analogia esdrúxula, que a Samara gostou muito. Eu falei, é como se alguém entrasse na sua casa, pegasse, olha, casa, ninguém mora, eu estou invadindo a sua casa porque a minha avó morava aqui e o zelador
disse que eu tenho o direito de morar aqui na sua casa, mas eu entrasse com uma arma, eu não entrasse de maneira amistosa. E aí eu trancafiasse você no banheiro, como prisioneira no banheiro. E nesse inteirinho eu estuprasse a sua irmã, a sua mãe, e assim sucessivamente. É mais ou menos o que aconteceu com o povo palestino, que vivia naquela região secularmente, e engraçado, porque também ali viviam judeus, viviam pacificamente. Tanto judeus como árabes viviam de maneira pacífica. Até que o Estado de Israel, que é uma invenção sionista e imperialista, foi introduzido naquela região de uma maneira totalmente tirânica, de uma maneira totalmente colonialista. E é claro que começou a esmagar aquele povo, ele começou a se refugiar, não ter para onde viver, e aquele povo começou a gerar resistência. Primeiro tiveram os movimentos de resistência pela libertação palestina, depois tiveram o Fatah, e aí dizem assim, mas não é uma luta contra o povo palestino, é uma luta contra o Hamas. O Hamas só surgiu em 1989, de 87 a 89, não me lembro. De 1948 até 1987, não tinha Hamas, e o povo palestino continuou sendo massacrado. E nesse massacre, e aí me espanta ver a inércia, a incapacidade de os veganos se mostrarem, também são massacrados tanto os animais humanos como os animais não humanos. A gente viu vídeos de os animais não humanos perdendo os seus tutores, os animais humanos também sofrendo por conta do genocídio. E nós que estamos tendo uma postura mais ativa, sofrendo críticas, né, como, vocês estão perdendo a mão, desfocaram, né, pararam de falar da libertação animal, e ao contrário, nós legitimamente nós estamos defendendo a libertação animal à medida que nós defendemos a libertação humana, né, porque não há como desvencilhar uma coisa a outra. Aí eu queria ouvir você um pouquinho, que é uma pessoa que está em tantas frentes, que entende bem o conceito da interseccionalidade, entende bem o conceito de que o veganismo ou o antiespecismo, que é muito mais amplo do que o veganismo, que é uma palavra cunhada por um movimento eurocêntrico, mas o antiespecismo, a luta antiespecista, algo muito maior do que o veganismo, mas no sentido de entender que as lutas elas não podem se dar de maneira individual, né? E que elas, de maneira individual, elas são falaciosas, elas são vulgares, por não dizer, e são a favor do opressor. E a gente vê isso à medida que a gente vê os veganos, ditos veganos, inclusive alguns com milhões de seguidores, absolutamente em silêncio sepulcral. Eu até antes de fazer a live, eu não vou mencionar aqui porque eu não quero tomar processo nas costas, mas eu entrei no perfil de vários e não tem uma, ou às vezes tem uma postagem lá, meio meia boca, tipo neutra, dizendo que é os dois que sofrem, os dois lados que sofrem, mas tirando isso, essas pessoas não se manifestaram em 30 dias, continuaram postando receitinhas, continuaram falando dos mesmos assuntos, como se nada acontecesse no mundo. O mundo parou, as bolsas de valores despencaram, o preço do petróleo subiu às alturas, o mundo inteiro se questiona até se nós não estamos perante o prelúdio de uma terceira guerra mundial. E essas pessoas parece que simplesmente ignoram todos esses fatos.
Você como uma militante antiga do movimento, criadora de um movimento importante como a Nação Vegana, como que você vê tudo isso? Então, só para posicionar, assim, eu realmente abracei a militância, o ativismo, e começando pela luta antiespecismo foi em 2017, então até que é recente. Mas a intensidade, ela é grande, sabe? Então, essa questão da desumanização do povo palestino, a escassez de recursos, bombardeio, esse clima de terror, a gente fazer tentar se colocar no lugar dessas pessoas assim, e daí agora eu falo com pessoas veganas, como a gente se coloca no local, na posição dos animais não humanos que estão confinados, que estão sendo abatidos, que estão sendo torturados em laboratórios, a gente fazer esse exercício, gente, não é difícil, façam isso. São pessoas da nossa própria espécie, são seres humanos, sabe? E eles estão pedindo ajuda, eles estão pedindo para que a gente se envolva, para que a gente torne isso público, para que a gente ouça as mídias independentes e não as mídias hegemônicas que dão a cara, dão a versão da história do modo que querem, que é conveniente, que é lucrativo, e estão lucrando muito com isso, às custas desse massacre. A gente está vivendo atualmente, novamente aqui no território brasileiro, o incêndio no bioma precioso, Pantanal, a gente está vendo o massacre sobre os animais silvestres, a gente está tentando batalhar também para que o governo escute e provenha as brigadas com o que for necessário para socorrer os animais e tudo mais, e muitas pessoas veganas estão se mobilizando em torno disso, e ao mesmo tempo pessoas num território que não é o nosso território estão pedindo ajuda, e a gente também, na medida do possível, a gente pode escutar a voz dessas pessoas, e seja por rede social, ir para as ruas, a gente mostrar solidariedade, a gente demonstrar solidariedade, não fechar os olhos para isso. Essa é a militância que faz sentido, porque se a gente não ouvir a voz das vítimas, gente, por que a gente está vivendo? A gente está cercado de opressão, de violência. Então vamos fazer valer essa nossa existência, né? Vamos fazer valer. Para de ostentar, para de dar palco para os seus privilégios. Desce um pouquinho daí, vem para a realidade, vai caminhar, né? Vai para a região central da sua cidade. A maioria das regiões centrais das cidades tem pessoas jogadas nas ruas, animais em situação de rua precisando de alimento também, e pessoas em situação de rua precisando de muitas coisas. E cada vez que eu caminho aqui na região central de São Paulo, eu percebo que eu não vejo mais aquele rosto que eu via, que já era uma pessoa destruída, que já estava prestes a perder, a deixar o corpo. E muitas já deixaram, assim, sobrou só carne e osso. Então, a gente resgatar a nossa humanidade mesmo e lembrar que esse povo oprimido, palestino, está sendo desumanizado. Então, a gente resgatar a nossa humanidade, estender a mão e sermos solidários. Esse é o momento. A gente precisa fazer isso. Então, esse é um apelo também às pessoas veganas, né? A gente precisa chegar nessas pessoas. A gente entende que algumas não se envolvem, porque não é um assunto, não é uma questão assim que as pessoas têm uma segurança para falar ou tal, mas pô, vai para a rua então, ou compartilha de um portal, de um militante, de uma militante que você tem confiança, que você sabe que faz as coisas certinhas e que não permitem que outros interesses atravessem a militância que aquela pessoa promove. Compartilhe ou vá para a rua, mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Não se omita. É um apelo mesmo, não se omita. Casa, e aí eu me coloco junto, coloco todos nós, né, e aí eu não vou fazer eu como bom marxista que sou, não vou fazer uma crítica individualista, personalista, mas de uma maneira do movimento. Fazer uma pergunta capciosa, que eu sei que você não tem a resposta, mas para a gente pensar, né? Inclusive quando eu divulguei essa live, eu falei, vem pensar com a gente. Então quem está vendo agora,
né, nesse dia quente de São Paulo, né? Quem está em São Paulo está em outro canto, um calor insuportável, né? Eu não estou em São Paulo, mas também estou numa região muito quente mesmo. E, e com certeza muita gente vai ver essa live depois. Mas fica a reflexão, onde nos perdemos, Cássio? Olha, sinceramente, Walter, eu percebo assim que a gente se perde quando a gente não encara os nossos medos, os nossos traumas, as nossas fragilidades. Daí a gente busca elementos externos para, sei lá, nos afastarmos daquilo que nós precisamos encarar. Então, nós nos afastamos de nós mesmos, de nós mesmas. Eu falo isso muito em função da minha experiência terrena até o momento. Eu já te falei da questão do alcoolismo. E isso me norteia no ativismo, na militância. Por quê? Porque até a gente aceitar que a gente é uma pessoa doente, a gente vai se vitimizando, a gente vai buscando culpar o outro, a outra, a gente vai buscando se entorpecer, para esquecer de tudo que a gente já fez, de traumas que a gente gerou na nossa vida, nas pessoas que conviveram com a gente. E daí, para a gente fazer essa limpeza, né, para a gente pedir desculpas, para a gente chegar naquela pessoa, naquele familiar, naquele amigo, naquele companheiro, naquela companheira, é muito difícil. É muito difícil. E muitas pessoas vão para as ruas por quê? Porque não querem encarar, porque não conseguem, ou porque a própria família já não consegue lidar com aquele problema. Então, eu penso que é isso. É é falta a gente encarar os nossos traumas, para que a gente resgate a nossa essência. A partir daí, a gente vai conseguir estender a mão, porque a gente vai estar em condições de, de lidar com as nossas fragilidades. Sem medo, sem vergonha, sem vitimismo e aceitando a nossa história e fazendo dela uma base para que a gente possa construir coisas realmente relevantes em benefício da coletividade. Não negando a nossa história, mas garantindo que ela nos dê forças para que a gente possa continuar lutando. Eu penso que é isso, assim, a resposta, é o que norteia a minha vida. É o que norteia a minha vida. Eu penso que pode ser usado por outras pessoas também. A gente tem que encarar. Se a gente não encarar, a gente vai se debilitar e aí isso não é legal para ninguém. Esse exercício de reflexão, né, de onde que nos perdemos, né, a gente poderia, a sua resposta foi muito boa, e é uma possibilidade de resposta, não existe resposta certa ou errada, né, a pergunta é muito mais importante do que a resposta, e a sua resposta é uma resposta muito forte, né, de uma pessoa que tem uma vivência muito, né, eu pouco que eu te conheço, uma vivência muito honesta, né, os seus valores, aquilo que você fala e aquilo que você faz, eles andam em muita consonância, né, é difícil nos tempos de hoje, mas eu me pergunto enquanto no sentido de consciência de classe, no sentido de movimento vegano, né, há uma certa hostilidade da sociedade e de grupos até do marxismo ou do anarquismo, de ter uma certa ojeriza aos veganos, e eu entendo essa ojeriza. Antigamente eu não entendia, eu entendo essa ojeriza à medida que nós nos afastamos, nós, eu falo enquanto movimento, não eu e você, e alguns grupos, de separarmos as dores, de separarmos ou hierarquizarmos, né? Então, eu luto pela causa vegana, é como se eu não lutasse por mais nada.
É como se a luta pela libertação animal, ela abdicasse a minha luta política de todas as outras lutas. Ao passo que deveria ser o inverso, porque todas as lutas, elas são, elas estão em consonância, né? Quando eu luto pela dignidade nas condições de trabalho de um trabalhador, eu estou lutando por melhores condições de salário, por melhores condições de vida, para que essa pessoa tenha um lar melhor, que ela tenha mais comida dentro desse lar, que os animais que estão sob a tutela dela também vivam melhor, e assim sucessivamente. Parece-me que alguns ativistas, eu nem gosto desse termo do ativista, né, eu prefiro militante, mas parece que alguns ativistas perderam a sensibilidade de se importar com o humano. Né? Eu estou tão preocupado com a libertação, e é uma preocupação hipócrita, né? Porque ela não é verdadeira. Porque se ela fosse verdadeira, ela não seria isso. É uma provocação mesmo que estou fazendo. E a gente percebeu isso muito nitidamente nas eleições, na questão do apoio à extrema-direita, né? Como que militantes ou ativistas podem, né, que se dizem ao lado da causa animal, podem sequer mencionar apoio a uma figura fascista, né? Como que pessoas que se dizem e aí eu tô te falando porque essa semana, não sei se é essa semana ou semana passada, eu não me lembro em que momento eu fui colocado no meio de uma briga aí que estava tendo nas redes sociais e me citaram e me marcaram, né, para que eu ajudasse na resposta. E uma pessoa dita vegana criticava aquela pessoa que se manifestava pró-Palestina, dizendo que, olha para você ver o nível de loucura que o ser humano pode chegar, quando ele não tem como dizia Paulo Freire, né, quando o conhecimento não é libertador, né? E ele dizia que nós não deveríamos nos manifestar, não dizia com essas palavras, mas a palavra era isso, porque Israel era o estado mais vegano do mundo. Olha o nível de loucura. E aí eu fui colocado no meio dessa polêmica, né, para responder lá. Eu fui até grosseiro na resposta, porque eu não tenho paciência para essas coisas. E eu disse assim, quer dizer porque Israel apoia uma dieta baseada em plantas, bem longe de veganismo, né? Uma dieta baseada em plantas não é veganismo, são coisas diferentes. Mas uma dieta baseada em plantas, e realmente Israel já fala disso há muito tempo, então ela tem salvo-conduto para massacrar todo um povo. Então essa é essa a sua linha de raciocínio. Então, ou seja, o quão pequeno você consegue ser, né? Porque a sua preocupação não é com crianças morrendo, não é com bombardeios, não é com a dizimação, o genocídio, o etnocídio, o epistemicídio que vem acontecendo naquela região. A sua preocupação é que a gente não pode se colocar contra um Estado que, teoricamente, né, inclusive tem alguns famosos aí que não se manifestaram justamente porque aqui no Brasil, tá, recebem apoio de Israel. Eu não vou falar aqui de novo porque eu não quero um processo, mas você sabe quem são essas pessoas. Porque Israel já vem falando há bastante tempo de uma dieta mais baseada em plantas. Então, você vê que loucura. Como diria Paulo Freire, né, quando a educação não é libertadora, né? Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco isso, porque a gente falando do nosso quintal. Na verdade, a gente não está falando do quintal vizinho, nós estamos falando do movimento que nós nos
reivindicamos, né? E o quão ele é despolitizado até certa maneira e o quão ele pode ser fascista. O duro é isso, porque essas pessoas são fascistas. Essas pessoas não são, eles não estão lutando nem pela libertação animal, nem pela libertação do ser humano. Então, essa questão do veganismo a partir de lá, de Israel, isso é muito difundido na bolha, né, vegana há muito tempo. Mas a gente sabe que é uma máscara, né, para todas as atrocidades promovidas. E o que a militância anti-opressões vem destacando muito bem é que não é todo o povo de Israel que compactua com isso que vem ocorrendo, né, com essa violência que vem ocorrendo. Não. Então, é o Estado, né? É o Estado, não é o povo. Então, a gente tem que ter isso muito bem colocado. As pessoas veganas que não se posicionaram, que não estão se posicionando, algumas se favorecem, outras têm consciência, se omitem. Olha, a gente segue orientando no sentido de solidariedade ao povo palestino aqui, lutando para que o que vem ocorrendo lá, quanto aos crimes, ganhe visibilidade mundial. E a gente vê as ruas sendo tomadas em vários países e as manifestações só crescem. Isso não é uma evidência, não precisaria chegar a esse ponto, mas uma evidência de que o que está ocorrendo lá é algo completamente surreal, de tão trágico, gente. Então, levantar os elementos, né, quanto a essa situação. Quem ainda assiste TV, eu não assisto, né, eu me informo de outras maneiras e fontes preciosas de informação, eu não assisto, porque são bombardeios de incentivos a consumos de várias coisas que não condizem com a militância que a gente desenvolve, mas, enfim, que ainda o tempo todo é falado sobre isso, mas de que maneira, né? Quais mídias estão falando sobre isso? Qual versão que estão dando? Estão falando de conflito, massacre. Então, a gente começar a questionar essas questões. Né? A gente começar a cobrar quem tem que ser cobrado. Né? Quem é daqui do território, quem se diz militante por vulnerabilizados, por vítimas, né, do Estado brasileiro e outros estados, outras vítimas em outros países, e não está se posicionando, né, pessoas de peso, pensadores, pessoas, artistas até. Gente, a gente tem que começar a cobrar, tem que começar a pressionar, mas assim, ao mesmo tempo a gente tem as nossas outras frentes de militância, tem a questão ambiental, agora, né, os biomas, a gente tem, inclusive, Walter, você falou que você está dando grande destaque às ações de solidariedade do povo palestino, mas tem rodeios ocorrendo, Itapetininga está pedindo a nossa ajuda e a gente, na medida do possível, está apoiando a questão do combate ao rodeio Itapetininga que rolou. Nenhuma medida judicial foi capaz de barrar aquilo e o pessoal está exaltando aquele sadismo que é uma prática que já devia ser fortemente combatida pela sociedade e ainda não é, e que é estrangeira. Então, a gente começa a pensar sobre tudo isso. Quando eu relatei o meu caso pessoal, foi só para dar um exemplo de que enquanto a gente está envolvido com as nossas questões internas, pessoais, a gente não tem condições de construir coletivamente. Sim. Então, nós adquirimos essa condição, revermos as nossas fragilidades para que nós estejamos capazes de construir coletivamente, porque é só coletivamente que a gente vai conseguir avançar nas lutas anti-opressão. Somente coletivamente, com as pessoas que realmente são de luta. E como você bem colocou no momento de decisão eleitoral, a gente pôde perceber de fato quem estava lutando, quem estava se posicionando. Quem não se posicionou, da minha parte, eu removi das minhas redes. Eu não ando com quem não se posiciona. Eu não ando. E quem ataca, eu distancio. Porque eu não vou entrar em toxicidade, em situações tóxicas. Eu não vou permitir que me atinjam. Né? A gente tem que desenvolver isso também, autodefesa. E é isso que a gente está batalhando junto com o povo palestino também, autodeterminação, autodefesa. São décadas e décadas e décadas de ataques. O território do povo originário de lá, árabe, vem sendo destruído.
O exemplo que você deu de invadir a casa e ser colocado, trancado, trancafiado num quartinho, no espaço mínimo, é isso. Abastecimento, recursos naturais, tudo que é essencial para uma vida plena, o bem-estar, cadê? Como que eles estão vivendo lá? A gente fazer esse exercício, como a gente faz a partir do veganismo, da luta antiespecismo, das galinhas, coedeiras, dos bois, das ovelhas, dos peixes, de tudo isso, dos touros, dos leões nas jaulas, enfim, a gente se colocar, são vidas. São vidas, e a gente não tá comparando o povo palestino a animais não humanos. Não, são situações diferentes, são vítimas diferentes, são opressões diferentes. Cada uma sofrendo da sua maneira. E é por isso que nós devemos ser solidários e solidários. Nós não, nesse momento, a gente não pode se omitir. A gente tem que cobrar de quem tem que se posicionar. A gente tem que cobrar, a gente tem que fazer essa pressão. E cobrar faz parte da militância realmente uma militância que representa as lutas. Não a militância faz de conta. Uma militância que é praticada de maneira conveniente ou de maneira oportunista. É uma militância realmente que está ligada à população que é vulnerabilizada, à população que é atacada, que é vitimada. Fantástico. É exatamente o que eu venho dizendo. Quando você está levantando a bandeira da Palestina livre, você está levantando, não é a bandeira da Palestina, você está levantando a bandeira contra o arbítrio. E é isso que as pessoas se negam, né, num exercício preguiçoso e um exercício muito preguiçoso, diga-se de passagem, de entenderem que a luta contra o arbítrio, e eu postei essa semana a minha posição e ratifico, a luta contra o arbítrio é contra o arbítrio em qualquer parte do planeta, seja contra o rodeio, seja contra os trabalhadores aqui do Porto de Santos, da USP, que estão sendo demitidos, os trabalhadores do metrô, que foram demitidos sumariamente pelo governo sionista, fascista, tirânico de Tarcísio, seja contra o reitor da USP, que invalida a luta dos estudantes da USP, seja contra o povo originário, que luta pelo seu direito de existir, seja contra toda e qualquer forma de tirania, né? Por isso que a minha penúltima live foi sobre as mães palestinas, porque a mãe palestina, ela representa a mesma mãe que vê o seu filho trucidado, morto pela polícia na periferia de São Paulo ou de qualquer canto do Brasil. Né? O que é a mãe? A mãe é aquela figura que os presos respeitam. A mãe é aquela figura que simboliza um armistício, né? A mãe é aquela figura que simboliza a paz, o fim do armistício, né? Quando você fala para um combatente que ali vai passar uma mãe, ele para. Só que Israel não vem parando. Israel está massacrando as mães. E não é a mãe no sentido biológico, é a mãe no sentido humano. Porque quando ela joga bomba sobre civis, ela está matando as mães, os pais, as crianças. Então não é só a figura genética materna, mas é o que simboliza a mãe. Né? E a interseccionalidade, a ideia de uma luta que não se esgota, que não se esvai, que vai desde a mãe, que é a vaca, que vê o seu bezerro tirado e que é estuprada, né? Que é feita a inseminação artificial, que é um estupro, e que vê o seu bezerro tirado,
a mãe que vê o seu filho sendo trucidado na periferia. Ah, mas você está comparando, e nisso a gente tem que tomar um cuidado imenso, porque o ministro palestino, o ministro israelense, fez questão de falar que o povo palestino precisava morrer porque eles são animais. Olha o nível, e eu não vejo as pessoas refletindo sobre isso. Primeiro, é um discurso brutal e especista, né? Porque os animais não merecem isso também, os animais não humanos não merecem isso. Eles são inocentes, inclusive. Eles nem deveriam ter sido colocados nesse né? Mas o que ele quis dizer com isso? Que assim como nós não damos nenhuma importância aos animais não humanos, nós não damos nenhuma importância aos palestinos. Olha a crueza. Eu acho que nem... Eu acho que as forças nazistas só se manifestaram dessa maneira quando já estávamos na Segunda Guerra Mundial. Então, isso é assustador, porque os tempos atuais, né, a gente viveu aí, ainda está vivendo essa onda fascista aqui no Brasil, e houve esse discurso fascista a partir de outro país. Para onde que a gente está caminhando, né? Com quem que a gente está contando, o que a gente está fazendo, o que está representando uma transformação. Que transformação? Tem muito vegano iludido aí que acha que um lançamento de algo vegetal no mercado vai estar representando a libertação para os animais não humanos, mas e aí? De fato, isso representa mesmo, porque as pessoas estão pensando sobre o quê? São baseadas em quê? Que indústria é essa? O que ela movimenta? Tem gente que financia isso ainda. E tem gente que financia esses governos, defende, tá junto, fecha. Pessoas aqui do Brasil fecham com esse posicionamento e batem palmas. Tem pessoas sádicas. Então a gente tem que parar para pensar sobre essas declarações e rever as nossas escolhas, quanto às nossas parcerias, quanto às nossas escolhas individuais, porque tudo reflete no coletivo. E a construção coletiva, ela é urgente no sentido de libertação total. Não é de reforma, é de base. É de base. É a partir da base, da reestruturação da base. Eu não vou falar de destruição, porque assim, a gente sempre usa, né, isso, vamos destruir para reconstruir, mas não, isso não é uma prática possível. Mas radicalmente a gente tem que rever as nossas escolhas e a gente precisamos adotar posicionamentos radicais, atitudes radicais, que vão de fato refletir na sociedade para que ela seja transformada. Porque do jeito que a gente está indo, gente, vão bater na nossa porta, na porta de todo mundo. Ninguém está seguro. Ninguém está seguro. A gente já viveu tempos terríveis nesse país. A gente tem história aí contada. Então a gente tem que resgatar tudo isso para que a gente não caia no mesmo momento, na mesma situação, nas mãos das mesmas pessoas perversas, porque elas estão aí agindo de inúmeras formas, destruindo, massacrando populações de pessoas, animais e a devastação em curso. Nada está separado. As opressões, elas estão interligadas. A gente não pode escolher uma luta apenas. A gente tem que caminhar junto contra todo tipo de violência em defesa de todas as vítimas. Esse é o único caminho. Esse é o único caminho. Não vou falar que é o caminho da salvação. Não vou pregar aqui. Mas, assim, é o único caminho de resistência para que a gente tenha esperança e a gente não pode deixar de combater. O combate é necessário. Quem ainda não tem uma atitude combativa, capacite-se para ter uma atitude combativa, posicionamentos combativos. A gente não pode mais tolerar ataque e fazer de conta que isso não está afetando as nossas vidas. Se está afetando o outro e a gente não faz nada a respeito, pode ter certeza. Se você não está fazendo nada a respeito, isso respinga em você mesmo, você não percebendo. E isso pode chegar de uma maneira muito pesada a qualquer momento.
Então é bom se mexer. Não deixar nas costas de ativistas, de militantes, que nós somos poucos e poucas ainda, pensando no coletivo no todo. Só que isso é insuficiente. Então a gente tem que se mobilizar, a população tem que se mobilizar, a população tem que acordar. Então vamos agir. Vamos agir, por favor, pessoal. Vamos agir. A Leia fez vários comentários aqui muito pertinentes, eu não teria condições de ler todos, mas eu vou só destacar um que ela fala, é que o humano está tão mal que nos afastamos das suas lutas e nos detivemos na luta da causa animal. É verdade, Leia. Acho que é Leia, né? O biólogo socialista cumprimentou a gente e várias outras pessoas passando por aqui. Eu acho não, tenho absoluta certeza de que ao mesmo tempo que há forças contrárias, né, forças de extrema-direita, como é o caso do sionismo, como aqui no Brasil as forças de extrema-direita atuam, agora na Argentina, né, aí a gente viu toda essa disputa aí com a Argentina, enfim. O capitalismo, ele enfrenta uma grande crise e que não é fruto de um país, é fruto do sistema enquanto todo. E ou os movimentos se politizam, ou os movimentos se transformam, ou eles serão transformados, como é o caso do veganismo. O veganismo, quando eu falo em veganismo, eu não estou falando de A, B ou C, eu estou falando do que, infelizmente, está mais fácil como produto de consumo. Então, parte do veganismo, ele vem se transformando em mais um produto, em mais um nicho de mercado. Então, a banalização, tanto é que algumas pessoas já se reivindicam não mais veganos, mas sim antiespecistas, porque esse termo ele vem sendo cada dia mais utilizado por pessoas que estão na contramão, né, daquilo que a gente batalha. Né? E quando eu falo isso, eu falo com absoluta tranquilidade, porque eu ainda reivindico o uso desse termo, com algumas ressalvas, mas o que nos distingue é a ideia do antiespecismo, né? A ideia de que há um pensamento hegemônico que vem da cultura ocidental e que depois se distribuiu ao mundo pela cultura eurocêntrica, que é o especismo, que o ser humano ele tem o domínio completo de todas as espécies. E ele pode, dessa maneira, fazer tudo o que ele quiser com as outras espécies, porque as outras espécies sequer têm alma, sequer sentem alguma coisa. E isso quem vai dizer sou eu. Descartes fala isso, um dos grandes maiores nomes da filosofia moderna. Mas não é só os animais que não têm alma. Por muito tempo, o povo preto não tinha alma. O povo preto era escravizado e era legitimizado, inclusive pela Igreja Católica, a escravidão do povo preto, que era trazido da África de uma maneira tão violenta e virou um grande comércio. Mas se eu retroagir mais atrás, a declaração de bens de um judeu ou de um grego, tanto faz, lá tinha o boi, o escravo e a mulher. Então, um judeu, ou um grego, enfim, ele tinha a posse da mulher
Ele tinha a posse do boi e ele tinha a posse do escravo, tinha a posse da terra. Então nós estamos falando da objetificação, nós estamos falando de seres que são transformados em coisas, em propriedade. Israel reivindica a posse de um território, ignorando que ali vive um povo que vive secularmente ali. Então, como parte das opressões, eu estou sempre justificando que eu sou dono de alguma coisa. E que eu tenho direito. Sim. E que eu tenho direito. Se eu sou dono, eu tenho direito. Eu tenho direito, inclusive, me armar e matar quem está contra o meu direito. Durante muito tempo, a gente não pode esquecer que o homem podia matar a mulher em legítima defesa da honra. Então, nós estamos falando de valores absolutamente opressivos e valores retrógrados e valores abjetos que o ser humano carrega até hoje. E que mesmo, às vezes, um militante, um defensor de uma causa tão nobre como deveria ser o veganismo, traz consigo esses valores. Inclusive quando se diz coisas do gênero: eu não acredito mais no ser humano, a humanidade está perdida. Ora, se eu não acredito mais no ser humano, por que eu estou lutando pela causa animal? Não tem sentido. Se eu não acredito mais que é possível a transformação de um mundo, se eu não acredito mais que é possível a transformação da sociedade, por que eu estou lutando pela causa animal? Se eu cheguei num nível de dizer que o ser humano não tem jeito, que está tudo perdido, então está perdido também a causa animal, que é o que está acontecendo agora. Se a gente extinguir o planeta, como é uma grande possibilidade de acontecimento, né, eu sempre digo que Rosa de Luxemburgo dizia: ou socialismo ou barbárie. Nós estamos muito mais próximos da barbárie, haja vista o que aconteceu, está acontecendo agora com o norte do Brasil. Salve, Vozes em Luto. Atrasado, mas tá presente. Então, o que está acontecendo agora com o norte do Brasil? Aquelas nuvens tomando as regiões, né, que nos chamam muita atenção, como aconteceu recentemente também em Nova York, acontece pelo mundo inteiro, né? Então o homem simplesmente destruindo tudo que é ecossistema, tudo que é natureza. Se não existir mais mundo, não haverá libertação nem humana e nem animal. Então, qual a dificuldade de uma pessoa que se diz vegana, ou se diz antiespecista, ou se diz simplesmente que luta pelas causas animais, de entender que se a luta animal não estiver em consonância com as outras lutas anti-opressões, não haverá libertação animal, porque não haverá libertação de ninguém. A destruição do planeta significa a extinção de todas as espécies, começando pelo ser humano, ou terminando pelo ser humano, não sei bem. Estou errado no meu raciocínio? Não, não tá. A questão do veganismo e das pessoas não relacionarem as opressões, isso é conveniente para muita gente, né? A gente sabe que atualmente as pessoas que se definem veganas, elas têm características muito parecidas entre si, não são pessoas pretas, né? São pessoas que têm acesso a produtos que não são acessíveis, produtos alimentícios que não é comida de verdade.
né? E daí está tendo todo esse resgate ancestral para a gente validar uma alimentação de verdade, que cuida da terra, que é cultivada por pessoas realmente de luta. E aí a gente tem os movimentos sociais que lutam pela reforma agrária, e a gente está junto, e não pode deixar de estar junto. Então, é tudo isso, a gente pensar as nossas práticas. A luta anti-especismo é urgente, e eu não abro mão do veganismo também, porque ele representou uma mudança profunda na minha vida. Eu deixei de fumar porque eu percebi que aquela bituca, ela impactava na vida de outros animais, no meio ambiente. Eu deixei de beber porque eu sabia que o que eu bebia muitas vezes financiava corrida de cachorro, rodeios e tantas outras práticas que a gente repudia, especistas, além do que é algo acessório, é completamente dispensável para a minha vida e eu sou doente nesse sentido. Então, tudo que é veneno para mim, eu vou manter distância. Eu repensei a minha alimentação, eu repensei o que eu visto. Hoje em dia, o meu consumo de vestuário vem de brechó, de igreja, de bazar. Né? Eu repensei o que eu uso para limpeza do local que eu vivo, para minha higienização pessoal. Eu me aproximei de quem produz artesanalmente, pessoas que precisam daquela renda para manterem suas famílias. Então, tudo isso representa um veganismo, que é um veganismo de transformação, um veganismo necessário, urgente. Quando se trata da questão da colonização do nosso território, e daí tem relação com a questão da Palestina e do povo palestino massacrado, a nossa história carrega essa escravização dos originários, que começou por ele, são os originários detentores desse território. E daí vieram as pessoas, o povo preto, que foi escravizado aqui também, e objetificado e desumanizado. E essa desumanização está ocorrendo com o povo palestino. Então, tudo isso a gente tem que pensar de uma maneira em que as opressões estejam relacionadas, porque sim, elas estão relacionadas. Não dá para pensar separadamente. Se está pensando separadamente, é porque a pessoa tem consciência disso e se favorece de algum modo, a partir de um nicho, de um segmento, ou ainda não tem. E é nosso papel debatermos e tornarmos a informação acessível e a informação não uma informação manipulada, que vai favorecer quem lucra com tudo isso. E sim a informação real do que está acontecendo lá, do que está acontecendo aqui. Com as vítimas, com foco nas vítimas. É isso que a gente tem que pensar. O foco não tem que estar no consumo. O foco não tem que estar na ostentação. O foco tem que estar nas vítimas. E nós estamos sendo vítimas de tudo isso também. O que você relatou da questão do colapso climático, da extinção que está ocorrendo aceleradamente, a gente está vitimando a nossa própria espécie, e com isso outras espécies do nosso planeta. Então, é um repensar toda a nossa prática, que parte do indivíduo e vai culminar no coletivo, que precisa agir radicalmente para que essa estrutura ela seja transformada de uma maneira radical e não superficial, porque a superficialidade não promove mudanças relevantes, né? Sem dúvida. Eu vou ler um pouquinho das manifestações aqui, se você me permite. Vou ver aqui. O Vozes fala, aliás, a espécie humana é uma das mais listadas entre as possíveis espécies que podem ser extintas na sexta maior extinção em massa do planeta. Verdade. Produtos industrializados, o Vozes ainda, produtos industrializados têm muito de mão de obra, trabalho análogo à escravidão. A Léa vai dizer, está certo sim, afinal o veganismo depende do ser humano, infelizmente o capitalismo discrimina aqui consumimos e os consumidores. É consciência coletiva mesmo. O Adriano vai dizer, o dito veganismo liberal não faz essa conexão. A Salva vai dizer, é verdade, toda a dinâmica muda. O Voz vai responder ao Adriano, e nunca vai fazer, amigo, porque o liberal, para o liberal, o valor financeiro imediato vem acima do sustentável. O veganismo está em nosso dia a dia, não nas gôndolas dos mercados. Sim, o descascar mais e desembalar menos, né? Mas
há toda uma questão aí que a gente tem que considerar. Quando eu comecei esse processo de fazer lives, surgiu da minha necessidade pessoal de que essas indagações não ficassem só na minha cabeça, ou que não passasse só por processos acadêmicos, mas que passasse por diálogos, por conversas entre camaradas, né? E aí, pouco a pouco, essas lives vêm ganhando dimensões outras. No começo eu só fazia lives sobre o veganismo, hoje eu faço live sobre diversos assuntos que me são interessantes. Mas eu percebo que todas, né, e eu já sou reconhecido como, mas você é vegano, né? E é interessante como isso deveria ser visto como algo positivo, né? Porque você está lutando junto comigo nessa causa, mas eu sei que você tem uma outra causa também que, às vezes, a pessoa ela nem se coloca no sentido de abraçar, mas ela respeita, porque ela sabe o quanto que a luta antiespecista, ela dá respostas a diversos problemas que a humanidade tem. Questão climática, a questão ética, que eu acho que é uma das mais, pelo menos que me toca, a questão humana, a questão de soberania alimentar e por aí vai. Então, aquilo que deveria ser uma pauta que nos une, que é a questão do veganismo, como bem disse aqui o Vozes, ela é apropriada por um setor da pequena burguesia, que transforma isso num nicho de mercado, e como se fosse um purificador da espécie. Então, eu sou melhor que você porque eu sou vegano. Então, vira uma questão moral, uma questão de moralidade. Porque me é conveniente. Outras pautas que também deveriam passar por esse mesmo escrutínio não são consideradas da mesma maneira. Então, o morador de rua, o morador em situação de rua, ele tem uma condição inferior ao animal de rua. Veja a loucura da coisa. Então, eu me sensibilizo com um animal que mora na rua, mas eu não me sensibilizo com o ser humano que mora na rua. Ao passo de que o militante, ele tem que, eu vou falar da mãe, mas vou falar de novo, o militante tem que ter um coração de mãe, cabe todo mundo. Todas as opressões me são sensíveis. Eu não tenho uma opressão, uma opressão de preferência. Eu sou vegano, mas eu sou comunista, eu sou humanista. A luta LGBT me é tão cara quanto a luta vegana, quanto a luta. Não tem uma hierarquia. E eu não vejo as pessoas com a capacidade cognitiva. Parece que as pessoas não conseguem fazer a sinapse entre um neurônio e outro. Não conseguem fazer a sinapse entre a moral e a ética. Qual a diferença de moral e ética? Não tem lutas que são distintas. A bomba que atinge um irmão na Palestina me dói da mesma maneira do que a arma de um policial assassino, e nem todo policial é assassino, mas de um policial assassino que mata um preto pobre na periferia. E da mesma faca que é espetada sobre o pescoço de um porco. Qual a dificuldade de as pessoas entenderem que as opressões, elas são... A gente luta por uma humanidade diferente, e não pela libertação animal.
A libertação animal faz parte de uma humanidade diferente. É essa grande reflexão que eu faço para os veganos, para os não veganos. Qual a dificuldade de as pessoas entenderem que a gente é capaz de dar a nossa vida por essa causa? De transformar a humanidade em algo melhor, tanto para nós, humanos, como para as outras espécies. E não entender que nesse momento que nós estamos falando aqui, ao decorrer de 1h20 de live, já morreram um monte de palestinos. Ah, mas já morreram também um monte de pessoas pelo Brasil, já, mas não fruto de um orquestramento internacional, e aí eu retomo a questão da Palestina, de um orquestramento internacional de limpeza étnica, de etnocídio, de genocídio, de epistemicídio, de racismo, de colonialismo, e tudo que eu estou falando, eu não posso ser processado porque são baseados em fatos sociológicos, históricos, e não precisa de muita coisa para provar. Desde o sionismo, que nasce no meio do século XIX, pensado como um regime que foi abraçado em certo momento pelo marxismo, inclusive. Então tinha um ramo do pensamento sionista que era marxista, e falava que a libertação do povo judeu seria fruto do proletariado, mas isso era uma minoria dentro do movimento sionista. A grande maioria do movimento sionista, que era o movimento de extrema-direita, já previa as forças como elas. E isso nada tem a ver com o judaísmo, porque os judeus ortodoxos, inclusive, lutam radicalmente contra Israel. Estão apanhando lá na Palestina. Os coitados estão ao lado do povo palestino, tomando cacetada. Então, um judeu que é ortodoxo, um judeu que sabe o que é judaísmo, ele é capaz de estar ao lado do palestino. Mas não vou nem falar o que eu penso aqui, de um vegano ou de um intelectual pequeno burguês, não é capaz de se manifestar em face de tão... será que a gente perdeu a capacidade de se indignar? Porque essa, às vezes, é a impressão que eu tenho. Porque, às vezes, eu vejo vídeos da Palestina, assim como o Voz está aqui, e eu falo abertamente, o Voz posta coisas muito fortes, às vezes. E tem que postar. É bom que tenha um perfil como Vozes, como que tenha outros perfis que postam coisas de animais, assim, sendo trucidados, mortos com muita violência. Eu choro quando eu vejo esses vídeos. Mas eu também choro quando eu vejo um irmão palestino perdendo a sua casa, perdendo a sua família. Eu estou para postar um vídeo de um avô vendo seus... eu estou pensando se eu posto ou não. Eu vejo um avô vendo seus netos mortos e pedindo para os netos intercederem, para os netos chegarem até lá e pedirem para isso acabar. Então, como que a gente consegue não sofrer com isso? Eu estou cada dia mais indignado com o que acontece, mas também com a apatia de certos setores do movimento que me dão nojo, que se saírem do meu perfil é um favor que fazem. Desculpa o desabafo. Esse acolhimento da dor alheia, né? O acolhimento, e não somente acolhimento, como uma ação assistencialista, mas atuando sobre a realidade alheia de maneira respeitosa, solidária, mas que represente um resgate, uma transformação. Né? Esse comprometimento é uma militância real. Quando a gente fala da pessoa em situação de rua, do animal não humano em situação de rua, quando a gente fala da população vulnerabilizada nesse país, em outros países, povo preto, indígenas, tantas comunidades inúmeras
quando a gente fala de pessoas em outros países sofrendo violência, sendo massacradas, pessoas sendo discriminadas de inúmeras formas, esse acolhimento da dor alheia dos animais não humanos em situação de sofrimento e exploração, inúmeras formas de exploração, esse acolhimento da dor alheia, muitas pessoas já exercitam, já realizam, já agem, outras ainda não. Mas é importante que a gente dê esse chacoalhão, que a gente diga que muita gente se importa com a dor alheia, e não é somente um tipo de dor, não é só um tipo de indivíduo que sofre, são indivíduos, são vidas em corpos diferentes, em realidades diferentes. Então, essa sensibilidade, esse resgate da nossa humanidade, a gente tem que desenvolver isso no outro, a gente tem que estender essa mão, né? Seja para chacoalhar a pessoa com firmeza, ou seja para realmente chegar e falar, a gente está contigo, o que a gente pode fazer? Porque assim, as pessoas que estão na urgência da vida, faltando o mínimo necessário para uma sobrevivência digna, não dá para a gente cobrar dessas pessoas que elas tenham o mesmo posicionamento que a gente está tendo. Sim. A gente batalhou para a gente ter hoje um mínimo de uma estabilidade financeira, para a gente poder militar e a gente pensar em outras vidas, tendo as nossas vidas equilibradas em aspectos quanto à segurança mínima, quanto à moradia, quanto ao acesso à saúde, a saneamento. Então, a gente tem que pensar que outras vidas também têm que ter acesso a isso. Né? Então, cobrar das pessoas, que são as pessoas que têm isso equilibrado em suas vidas, as pessoas que são até têm acesso a privilégios, privilegiados. Essas pessoas detêm grande parte da renda. Então, essas pessoas que concentram renda, essas pessoas devem ser cobradas. No nosso país e em outros países, essas pessoas que se beneficiam de tragédia, essas pessoas que lutam com guerra e chamam de conflito que, na verdade, é um massacre. Lá, atualmente, na Palestina, aqui no Brasil, né, sobre as pessoas vulnerabilizadas que lucram com vidas humanas, não humanas, e devastando. A gente sabe que há vários esquemas de pessoas que se beneficiam somente com tragédia. Então, a gente atuar sobre isso, a gente falar para o outro, para outra que está próximo de nós, que a gente sabe que tem sensibilidade, vamos agir. Vem aqui, vem comigo, vem junto, vem no nosso grupo, ou faça de maneira independente que você acha que o que não está sendo feito ainda, mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Não dá para a gente achar que isso é uma festa, porque isso não é uma festa, não. Isso não é uma festa. Não é, gente. Nós estamos postando sobre as empresas que financiam diretamente o genocídio em Gaza. É isso aí. O que é importante a gente entender é que tudo está relacionado. O capitalismo, ele não é uma coisa isolada. O que está acontecendo em Israel é fruto de um projeto colonizador no Oriente Médio por parte do imperialismo norte-americano e que Israel se beneficia com grande proveito disso. É importante a gente dizer que o povo, o judeu, ele não é sionista. Tem judeus sionistas, sim. Mas tem gente que não é judeu que também é sionista. Então, o sionismo, ele representa uma força política imperialista que vem e que nada tem a ver com etnia e que nada tem a ver com religião. Tem a ver com interesses econômicos, que são os mesmos interesses econômicos que financiam a bancada do BBB, né? Chamado Bíblia, Bala e o Boi. É o mesmo. E não à toa a extrema-direita levanta a bandeira de Israel. Não à toa. Bolsonaro levantava a bandeira dos Estados Unidos e de Israel.
E não à toa que a esquerda radical queima as duas bandeiras, tanto dos Estados Unidos como de Israel, porque são representantes de uma força que diz para onde que o Império Americano pretende seguir. Então, são essas forças que nós devemos combater, não são as pessoas. A gente se indigna contra as pessoas, a gente fica puto contra as pessoas, a gente fica com muita raiva, e eu fico com muita raiva, porque o calor das redes sociais é intenso. Você vê tanta gente alienada, tanta gente que não faz o mínimo do esforço para ler uma matéria, se informar sobre veículos corretos. Você fica bravo, a gente fica bravo. Mas a nossa luta é contra o sionismo, é contra a direita, é contra o capitalismo, é contra o Império Americano, é contra as forças de opressão, que são as mesmas que atuam para eliminar a mesma limpeza étnica que está em curso na Palestina, é a mesma limpeza étnica que está há 500 anos em curso no Brasil. É a mesma limpeza étnica que, como dizia Lélia Gonzalez, faz parte da política de opressão contra o povo preto, né? Então, ela dizia que a favela é a reinvenção da senzala. Então, as nossas lutas são as mesmas. O que nós estamos fazendo aqui, Cass, e você faz na sua militância, eu faço nas minhas, nos espaços por onde passamos, que o Vozes e tantas outras pessoas que atuam, que tentamos fazer, é trazer o debate e a consciência de classe, a consciência de que nós somos produtos de um meio, e como produtos de um meio, nós lutamos muitas vezes contra esse meio, que quer nos objetificar, que quer nos reificar, que quer nos fazer coisa, que faz existir o patriarcado, que faz existir a islamofobia, que faz existir a LGBTfobia, a transfobia, que divide o movimento, que coloca mulheres contra trans, que coloca trabalhadores contra trabalhadores. É o mesmo movimento que está burocratizando sindicatos, cheio de pelegos nos sindicatos. É o mesmo movimento que faz a política nacional ser tão reativa. Não podemos esquecer que o Lula até agora não se manifestou no sentido de um apoio legítimo e explícito ao povo palestino, como outros já fizeram, a Bolívia já fez, a Colômbia já fez. O Lula está em cima do muro porque ele sabe o quão é forte o sionismo no Brasil. Então a gente tem que lutar. E lutar é uma força que às vezes a gente não tem. Às vezes a gente não tem força para lutar. Tem dias que você tem vontade de jogar bandeira, como você disse. Minhas causas individuais às vezes são tão fortes que me impulsionam a lutar, mas tem dia que a gente não tem força. E a gente só encontra força na coletividade, como alguém aqui falou. A gente só encontra força na militância. A gente só encontra, por isso o sentido dessas lives, por isso o sentido de conversas, por isso o sentido de diálogos, por isso o sentido de tentar fazer com que o movimento vegano se politize, mas não só o movimento vegano, todos nós nos politizamos. Porque o aprendizado é um processo que você aprende ensinando e você ensina aprendendo, como dizia Paulo Freire, né? Então a gente tem muito o que fazer. Eu conheço um pouco a casa, eu sei do ativismo dela, da militância dela, eu sei que ela está em várias fontes e ela até destacou para a foto dessa live, uma foto dela num movimento pró-palestino. Eu queria
a gente já está passando por 1h30 de live. Eu queria deixar você com as suas considerações finais e depois eu volto aqui para a gente se despedir. Vamos lá. A gente tem que invalidar essa lógica dominante, supremacista. A gente tem que exaltar as culturas que estão completamente até ridicularizadas, não são ainda consideradas, que vêm dos territórios das pessoas vulnerabilizadas, cultura de favela, cultura de territórios tradicionais, cultura indígena, cultura dos quilombolas. A gente tem que exaltar esse povo aí de luta, porque são essas pessoas que nortearão os caminhos para essa transformação que a gente necessita urgentemente no nosso país, na nossa sociedade, globalmente. É importante que a gente diga, e o que está sendo reivindicado agora nas ruas, nas manifestações, que o governo brasileiro ele adote um posicionamento de não financiamento, mas de compra de qualquer insumo, de qualquer item que venha de Israel, seja armamento, principalmente, né? A gente cortar relações nesse sentido, relações comerciais. Então, essa pressão ela tem que ser maior. Então, quem não sabe por onde começar, comece aí, pressionando o governo brasileiro para que não tenha mais qualquer aliança com o Estado de Israel, porque isso é financiar o massacre que está em curso. Milhares de crianças nas ruas hoje com as mulheres na performance novamente, milhares de crianças vítimas que não são terroristas. As crianças palestinas não são terroristas, e repetimos, e repetimos, repetimos. Vejam novamente na TV o massacre, vejam novamente falas repetitivas e que com o intuito de sensibilizar quem estava lá e quem verá também as imagens do ato de hoje, dos atos que ocorreram. Então, esse é o intuito, o maior engajamento. Então, por favor, engajem-se e não colaborem mais com financiamento, seja de um Estado que promove o extermínio, o massacre de povos, seja a exploração de animais não humanos, a devastação. É repensarmos as nossas escolhas. O que a gente financia quanto ao que como é obtido aquilo que a gente consome. A gente é a origem mesmo. Porque é a partir da origem, da raiz do problema que a gente vai conseguir atuar para que daí essa transformação necessária ocorra. E por último, a questão do povo de Israel. Não é toda a população de Israel que valida o massacre que vem ocorrendo sobre o povo palestino. É o Estado de Israel. É isso que a gente tem que frisar muito. E quem está determinando esse massacre que a gente tem que derrubar. Bem como todos os governantes que estão atuando sobre opressões. Opressões inúmeras que vitimam pessoas, animais e colaborando com a devastação. Monoculturas, latifúndios, a pecuária, o agro que domina esse país. É derrubar. É isso que a gente tem que fazer. E fazermos de uma maneira organizada. E o conflito só ocorrerá se nós não conseguirmos articular isso de uma maneira que seja por meio de nossas vozes, por meio de forças que não sejam as forças a partir das armas. E esperamos que nós não cheguemos aí. Então, que a gente use as nossas vozes, que nós usemos as nossas vozes para que a gente combata todo tipo de opressão. Isso é urgente. E que a gente faça isso desde já, caso não estejam ainda fazendo. Esse é um chamado. É um chamado à ação. É isso aí. Eu agradeço, assim, esse canal é seu, né? Esse canal é seu, sempre que você precisar, o espaço está aberto. Então, como qualquer um que está no mesmo campo de batalha que o nosso, precisar, o campo está aberto. Palestina livre já. Palestina livre já. Eu recomendo 3 livros, vou deixar aqui a recomendação de 3 livros que eu li
acho que são importantes. Esse livro do Ghassan Kanaf, que é um dos primeiros vozes a lutar contra a formação do Estado de Israel, que é a revolta de 1936 a 39 na Palestina. Ele é da Sunderman, é um livro da editora Sunderman. Esse aqui é um livro da expressão popular. São livros baratos, são livros fáceis de achar, talvez encontrem até em PDF. Marcelo Buzzet, A Questão Palestina, recomendo vivamente. E esse é um livro, um trabalho primoroso da Soraya Beasley, que inclusive é militante do PSTU, que é também pela editora Sunderman, que é Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina. Esse é um livro também da editora Sunderman, que eu recomendo vivamente. O vegano, ou quem quer que seja, que reivindique e que levante qualquer bandeira contra as opressões, mais do que nunca, tem que entender que as opressões são uma só e que, no fundo, as opressões, elas se ramificam, mas elas têm a mesma origem. É a mesma opressão que é sobre as outras espécies, é a mesma opressão sobre a mulher, o patriarcado é a mesma ramificação do especismo, do LGBT, a luta da LGBTfobia, da transfobia, é a mesma expressão de classes, de opressão de classes, né? E como dizia Rosa de Luxemburgo, ou é socialismo ou barbárie. Nós estamos, volto a dizer, e é triste dizer isso, porque nós não podemos perder a esperança. Uma das coisas que nos faz acordar todos os dias é ter esperança, mas nós estamos muito mais próximos da barbárie do que do socialismo. Então, ou a gente realmente luta em todas as nossas forças, ou realmente a gente vai ter que admitir que perdemos, né? E que o capitalismo venceu, e que a barbárie é a consequência disso. E eu me nego, enquanto eu respirar, eu me nego a acreditar nisso. Creio que a Cas também, creio que quem está vendo essa live também. E a nossa única voz é a da luta, é a da militância, é a da resistência, é da organização coletiva, é das lutas anti-opressões. Obrigado, Cas, do fundo do coração, lhe tenho como uma referência de luta. Eu sei das suas batalhas, eu sei das suas agruras, eu sei das suas dificuldades, um pouco eu sei, né, pelo que você já me contou, e sei o quanto você preenche os seus vazios existenciais com algo belíssimo, que é a luta pela humanidade e pelas espécies, e por outras espécies, né, por um mundo melhor. Então, Pois. Hoje eu me sinto plena, mas o que me garantiu isso foi um resgate, encarar aquilo que eu disse, traumas, e daí construir coletivamente o que eu entendo que dá esperança para que a gente siga nesse caminho da militância. Outra coisa, um ponto importantíssimo, religião. Cada pessoa pensa o seguinte: se é praticante, se a religião está sendo tóxica, se ela está te encaminhando para algo danoso, a si mesmo, a si mesma, a coletividade, a outras pessoas, repense sua religião. Repense sua religião. Ela é necessária? O ambiente que você está, ele é necessário? Repense isso. Isso é muito importante. É isso. Gratidão. Muita força aí na sua militância, Walter, mas estamos juntos, juntas, juntos, até o fim. Eu vou te propor para a gente encerrar um salve de punhos erguidos e pela luta do povo palestino, pela Palestina livre já, do rio ao mar. Então, para a gente encerrar, essa live vai ficar gravada no meu perfil, e casa é no perfil da casa, né? Só para não ter confusões. Então, tente compartilhar
meu perfil também de maneira colaborativa. Eu vou colaborar contigo, então vai ficar salva no meu perfil. É que da outra vez teve uma confusão, por isso que, gente, eu tô falando isso. E aí acabou não ficando salvo no perfil dela. Então, dessa vez vai ficar salvo no meu perfil, no perfil da casa. Sigamos, compartilhem essa luta, luta contra as opressões, e vamos lá, Cas. Viva a luta do povo palestino! Palestina livre, pare o genocídio, contra todo tipo de dominação e opressão. Sigamos. Palestina livre já! Palestina livre já no Rio. Ao mar. Palestina livre já! Palestina livre já! Abaixo o Estado sionista de Israel. Força, camarada, sigamos. Obrigado, Cas. Obrigado a todos. Até a próxima, gente.